primeira série, firme e forte com vocês, todo mundo acompanhando as aulas aí, que eu sei que vocês são feras, né? Pessoal, hoje nós vamos para a nossa 7ª aula, tá? E hoje nós vamos falar sobre a questão dos involuntórios celulares, a capacidade da membrana celular selecionar o que entra e o que sai, também conhecido como permeabilidade seletiva da membrana plasmática. Então vocês vão observar como é que a membrana plasmática consegue selecionar o que entra e o que sai para dentro dela, tá? São certos mecanismos que a gente vai entender esse processo. Primeiramente, nós temos dois tipos, o passivo e o ativo. Para a gente poder compreender tanto o passivo como o ativo, nós vamos ter várias animaçõezinhas aqui que eu vou jogar para vocês, para a gente poder pegar e compreender esses dois transportes. Tranquilinho, pessoal? Então, aula de involuntórios celulares, vamos lá? Começando então falando sobre a membrana plasmática da célula. A membrana plasmática da célula, pessoal, na verdade conhecido também, certo, como mosaico de fluido, tá? E o que acontece? Ela tem esse mosaico de fluido que é exatamente, vou soltar a imagenzinha para vocês, ó. Então esse mosaico de fluido que está apresentando aí, vocês podem observar, certo, que ela é formada por uma bicamada de lipídios. E nesse caso, tudo que está deste lado, ou seja, dentro da célula, nós chamamos de intracelular. Tudo que está fora é extracelular. E o que acontece com a membrana plasmática? Ela tem a capacidade de selecionar o que está aqui fora para dentro, ou seja, uma concentração tanto de fora como dentro, ela vai manter essa concentração igual. Nessas duas formas de transporte, ela tem essa facilidade. Então, primeiramente, pessoal, o primeiro transporte que nós vamos mencionar aí é a questão do transporte passivo, tá? O transporte passivo, ele não tem gasto de energia, ou seja, a célula não utiliza gasto energético para realizar esse transporte, tá? E nesse caso, ele pode ser de três tipos: a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Então, no transporte passivo, nós temos difusão simples, difusão facilitada e a osmose, ou seja, não há gasto de energia nesses três tipos de transporte através da membrana, tá? Então vamos começar aqui e ver uma animaçãozinha que nós vamos compreender como é que funciona essa questão das difusões e também da osmose, tá? Então a primeira animaçãozinha aí jogando para vocês, acompanha comigo. Então primeiramente, pessoal, você tem aí, ó, a membrana plasmática das células, pode ver no meio, e aí nós temos o transporte passivo. O transporte passivo, tá? Não há gasto de energia. Já no transporte ativo, você tem gasto de energia. O primeiro que nós temos aí, ó, no transporte passivo, você está vendo aí que pode ser difusão simples, difusão facilitada e no caso da osmose. Na simples, você está vendo que tem mais concentração aí, ó, no meio externo para o meio interno, tá vendo? Na difusão facilitada, tá? Nós vamos ter um quê? Um agente facilitador. Esse agente facilitador, ele vai ser o quê? Ele vai ser, na verdade, uma proteína. Então, primeiramente, você está vendo a simples aí, que passa através da bicamada de lipídios, e a difusão facilitada. O que é a difusão facilitada? A proteína que pega esse reagente, chamado de permanência, né? Ela pega esses nutrientes e passa para dentro da membrana plasmática. E por último, pessoal, nós temos o quê? Nós temos a osmose. A osmose, você tem essa concentração de água que pode variar. Agora acompanhe comigo. Eu tenho aí, por exemplo, nesse caso, eu posso ter a concentração isotônica, tá? Você está vendo que está cheio de águazinha aí, ó, que está tendo essa passagem, né, direta. A concentração hipotônica, tá? Que está com pouca concentração de água aí, ela entra, tá vendo, ó? E aí o que acontece nesse caso? Ela acaba se quebrando, tá vendo? E a concentração hipertônica, que eu vou ter a concentração de água, começa a sair, ó, da célula e ela começa a murchar. Beleza? Então nós temos essas duas difusões aí diretas nesse processo. Tranquilinho, pessoal? Então, nesse caso aí nós temos a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose, que é a concentração de água, tá? No caso da difusão, um ponto importante, no caso da difusão simples, tá?
eu tenho lá a concentração mais elevada em cima e embaixo, e aí ele começa a passar através da bicamada de lipídios, como mostrou na animação. A difusão facilitada, você tem um agente facilitador, que é a proteína. Então tá vendo que ela pega, né, os nutrientes que estão na parte extracelular e passa para a parte intracelular. E a osmose, que é essa concentração do equilíbrio de água que envolve em cada um desses tipos. Então você tem o equilíbrio de água que vai tendo o quê? Em 3 tipos: hipotônico, isotônico e hipertônico. Tranquilinho, pessoal? Muito bem. Então, pessoal, para a gente continuando, na verdade, vamos agora então para o transporte ativo, tá? O transporte ativo, tá, galerinha? Na verdade, o transporte ativo há gasto de energia. Então aqui você vai ter gasto lá de ATP para fazer esse transporte ativo. O transporte ativo você tem, por exemplo, lá a bomba de sódio e potássio, tá? Você tem lá a bomba de sódio e potássio, e você tem também a capacidade que a célula realiza, pessoal, na verdade, que é um processo, tá? Que é transporte por vesicular, tá? Esse transporte vesicular, você vai ter, por exemplo, a endocitose, tá? Que pode ser 2 tipos, fagocitose e pineucitose. Então nós temos a endocitose, que pode ser fagocitose e pineucitose, tá? Então você tem esses 2 tipos aí. E nós temos também um outro que é chamado de exocitose, tá? O que acontece? A membrana plasmática da célula acaba, tá? Fazendo um tipo específico de vesícula que faz o quê? Que pega essas partículas para dentro dela. Então vou soltar para os senhores aqui, ó, um processo que vocês vão poder observar essas trocas, tá? Tranquilinho? Mas antes, vamos entender então esse transporte ativo onde há gasto de energia. A primeira parte do transporte ativo que nós temos aí, pessoal, é a questão da bomba de sódio e potássio, tá? Então nós temos aí a bomba de sódio e potássio. Então eu vou jogar para vocês a animaçãozinha mostrando sobre essa bomba de sódio e potássio. Jogando então. Acompanhe então aí, pessoal, nessa bomba de sódio e potássio, né? Então você tem aqui, por exemplo, na bomba de sódio e potássio, tá? Você vai ter a questão das trocas de íons, tá? Trocas de íons de sódio com trocas de íons de potássio, tá? Então você vai ter essas trocas de íons. A bomba de sódio e potássio, pessoal, ela é o que? O mecanismo de transporte ativo, tá? Então você tem o que? Os íons aí de sódio e potássio e o ATP que fornece essa energia, tá? Então você está vendo que cada vez quando você tem essa transformação aí, ó, da entrada de íons de sódio, você vai ter o que? Você vai ter a saída, quer dizer, a saída dos íons de sódio, né? E você tem a entrada dos íons de potássio. Então você vai ocorrendo essa interação. Então, ó, íons de potássio, no caso, entrando, e íons de sódio saindo, tá? Então isso você vai ter essa interação aí na entrada. Então íons de sódio, tá? E íons de potássio entrando e saindo, saindo e entrando. Tranquilinho, pessoal? Pois muito bem. Desculpa aí que passei muita imagem, né? Mas era essa a imagem principal. Então você tem lá a questão da bomba de sódio e potássio, que é um transporte ativo, há gasto de energia, os íons de sódio entrando, os íons de potássio saindo, os íons de potássio entrando, os íons de sódio saindo. E há essa interação, mas há gasto de energia porque você tem lá a entrada de ATP para realizar esse processo. Agora sobre a questão de endocitose e fagocitose, tá? Eu tenho lá nesse caso, tá, os 2 tipos principais. Então vou jogar para vocês uma animaçãozinha aí que mostra essa questão da fagocitose e exocitose, tá? Então fagocitose e exocitose, a entrada que na verdade é uma partícula que ele captura, a membrana plasmática captura, e tanto para a parte interna quando captura, tá? Que nós chamamos o que? De endocitose, e a exocitose quando joga para fora, tá? Então nós temos essas 2 formas aí. Então soltando então a animaçãozinha que mostra esses 2 processos aí, né? Soltando então aí, ó. Acompanha comigo então, pessoal. Aí você tem, ó, a questão da célula, você pode observar, né? A formação básica da célula. E, ó, aqui você vai ter, primeiramente, a partículazinha aqui, ó, que tá passando, tá vendo? Aqui nós estamos dentro da célula.
E aí nós temos algumas partículas aí, ó, que estão se soltando, tá vendo, ó? Alguns nutrientes, você pode observar que ele está saindo, compreende? E nesse caso, ó, ele passa aqui, ó, diretamente por uma organela, tá? E aí ele forma como se fosse uma vesícula para recobrir essas partículas, tá? Quando ela for sair da membrana plasmática da célula, tá? Então você pode observar, ó, que essas partículas que estão saindo aí, tá? Da membrana plasmática da célula, tá? Então, ó, tá saindo, tá vendo que uma vesícula se encaixa na membrana e joga, tá, para fora. E quando você vai entrar, você tem a endocitose, ó, que no caso a partícula captura e coloca, cria essa vesícula, né, e coloca para dentro, tá, da célula. Então esses dois mecanismos aí, beleza? Então o que vocês têm que entender, pessoal, que nesse processo eu vou ter lá, por exemplo, a endocitose. A endocitose para dentro. E eu vou ter também, certo, a exocitose, que é para fora. Nos dois casos, você tem a formação de uma vesícula que recobre as partículas e quando coloca para dentro, nós chamamos de endocitose. Quando coloca para fora, nós chamamos de exocitose. Só que a endocitose nós temos dois tipos, a fagocitose e a pineocitose, tá? O que você tem que entender? Vou jogar uma imagenzinha que mostra essa diferença para vocês, então, para a gente poder comparar, tá? O que vocês têm que entender nesse caso aí? Olha a imagenzinha que mostra, pessoal. Eu tenho a fagocitose, tá vendo aí, ó? Que na verdade são partículas sólidas que estão entrando, ó. Tá vendo que essa vesícula ela recobre aqui e coloca para dentro da célula. Então aqui, ó, as partículas sólidas, tá? Fagocitose. Já a pineocitose são fluidos extracelulares. Os fluidos lá basicamente o que? Com partícula líquida, né? Que estão dissolvida. Então você tem um encobrimento, ó. E aí, ó, a vesículazinha aqui formada, tá vendo? Coloca para dentro da célula, tá? Então essas medidas que envolvem as duas, você pode perceber, tanto fagocitose como pineocitose. Então, no caso, pessoal, a gente, só para a gente poder relembrar, no transporte ativo eu tenho, tá? Bomba de sódio e potássio, que vocês poderiam observar. Eu tenho também, certo? A endocitose, tá? Que é para dentro, e eu tenho também a exocitose, que é para fora, tá? Então eu tenho esses dois processos aí. E no caso da endocitose, eu tenho fagocitose e pineocitose. Fagocitose, partículas sólidas, tá vendo? Ó, que tem um ingrediente da vesícula que recobre ela, coloca para dentro. E eu tenho a pineocitose, tá? Que é partículas de fluidos extracelulares, aqui, ó, que envolve com água, né? O pessoal literalmente fala beber água, como se a célula estivesse bebendo água, né? E essa partícula ela coloca para dentro, tá vendo? Então esses dois tipos de endocitose, tá? Agora, galerinha, para ficar bem claro para vocês aí, ficou bem claro isso para vocês, tem um outro esqueminha aqui que mostra exatamente esse processo que a célula realiza, tá? Tanto intra como extracelular, beleza? E o que acontece? Esse caso, você vai perceber que existe uma célula que consegue fazer esse agrupamento, perdão. Ele consegue fazer o que? Ele consegue captar esse nutriente. Então eu vou soltar para vocês aí uma améboa fazendo a endocitose, tá? Vocês vão poder observar essa améboa fazendo endocitose. Então acompanhe essa animaçãozinha aí, mostrando a améboa. Animação não, isso é um vídeo real, perdão. Vamos lá então. Então, pessoal, olha só, acompanhe aí primeiramente, tá? Eu tenho aí, ó, uma améboa realizando esse processo, tá? Então, o que acontece com a améboa? Ela vai utilizar a sua membrana plasmática, criando lá uma vesícula, tá vendo, ó? Essa vesículazinha que vai o quê? Que vai se formar, na verdade, um processo de fagocitose, que vai capturar um nutriente na parte extracelular, tá? Então vamos jogando a animaçãozinha para vocês aí, ó. Então repara bem que eu tenho aí, ó, nesse caso, certo? Jogando esse processo aí, ó, eu tenho um nutrientezinho aqui e olha como é que tá a membrana plasmática aqui da améboa. Então começa a se desenvolver e crescer, tá vendo? Então começa a desenvolver e crescer. E aí, ó, ela vai começar a fazer o seu prolongamento, tá vendo, ó?
seu prolongamento para capturar a partícula. Essa partículazinha que está entrando aqui, ó, tá vendo? O outro micro-organismo, tá vendo aqui, ó, tá entrando aqui. E tá vendo que a expansão da sua membrana celular, tá vendo? Realizando o que na sua vesícula para poder capturar esses nutrientes. Então ele começa o que? Aumentar aqui para capturar esses nutrientes, beleza? Então você está vendo que ele já está prolongamento, ó, já está ocorrendo o seu prolongamento, tá? A sua expansão da membrana celular para capturar, certo? No caso desse micro-organismo, né, um nutriente para a própria célula. Tá vendo? Então você está vendo aí o prolongamento. Belezinha, pessoal? Tranquilinho? Desculpa a tela preta aí, mas é porque a imagem fica meio distorcida às vezes, tá? Mas deu pra gente poder pegar. Tranquilinho? Então só pra gente poder revisar, pessoal. Nós temos o que? Permeabilidade seletiva da membrana plasmática. Nós temos o transporte ativo e o transporte passivo, tá? O transporte passivo, ele não há gasto energético nele, ou seja, eu não gasto energia. No transporte passivo eu posso ter difusão simples, difusão facilitada e a osmose. Tranquilo? No transporte ativo há gasto de energia. Então eu tenho, por exemplo, a bomba de sódio e potássio, tá? A endocitose e a exocitose. Lembrando que a endocitose eu posso ter fagocitose e pneucitose, tá? Então você tem, no caso, esses tipos específicos. No livro de vocês, tá? No livro de vocês, tá? Eu quero que vocês peguem o livro de vocês, bonitinho, tá vendo? E nesse caso, galerinha, você vai ter aqui, ó, no caso, os dois tipos de transporte que a gente mencionou. E no caso, você vai ter também os involutórios externos da membrana. Quero que vocês dêem uma olhada sobre os involutórios externos da membrana, que é o complemento do que a gente falou aqui agora, tá? E nós temos a atividade, tá, da página 80, beleza? Página 80, primeira série, até da 80 até a página 85. Então, 80 a 85, os senhores vão responder esse exercício aí, tá? Porque na nossa 8ª aula nós vamos corrigir essa atividade. Tranquilinho, pessoal? Se ficou muito rápido a animação, qualquer coisa vocês mandam mensagem lá para a gente poder tirar as dúvidas de vocês. Um forte abraço do professor Rafael. Fica com Deus, não esquece de fazer atividade, tá? E até a próxima aula. Tchau!